Boa tarde, pessoal. Hoje eu quero trazer uma reflexão com vocês sobre uma situação que não é tão frequente na clínica de casal, mas acontece, que é a mudança de posição do casal a partir de poucas intervenções do profissional. Vamos dizer isso. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Denise Magalhães, sou psicóloga, diretora do ITFMG, que é um centro de estudos e formação para terapeutas de casal e família. As aulas são online com vários professores, as aulas ficam gravadas, você ainda tem a opção de fazer estágio com supervisão, tudo no formato online. Que situação é essa? Que parece inusitada, às vezes parece até um toque que a gente não consegue muito bem identificar o que aconteceu no processo psicoterapêutico para que o casal pudesse ter uma mudança de posição favorável, ok? Então eu vou trazer um contexto para vocês refletirem junto comigo. A ideia é o seguinte: o casal apresenta uma determinada queixa. Uma queixa com um vetor, vamos dizer, um casal heteronormativo, dela para ele e dele para ela. Você faz isso, aquilo, outro, e isso me deixa chateada. Aí eu perco, por exemplo, o tesão. E ele fala para ela, pois você faz aquilo outro, e isso também me deixa chateada e eu perco a vontade de conversar com você. Estou dando um exemplo aleatório. Esse contexto que eu estou trazendo para vocês, que não são essas as queixas, mas não importa, aconteceu nas duas primeiras sessões, da segunda para a terceira, ou seja, a gente ainda estava nas 4 primeiras sessões das entrevistas iniciais, onde o casal apresenta a queixa na primeira sessão, repete a queixa na segunda sessão, né, de uma forma com um pouco mais de detalhes, e na segunda sessão a profissional levanta uma colocação tanto quanto objetiva demais. O que é uma colocação objetiva demais? Pergunta para ele, por exemplo, fulano, dentro do que a sua esposa apresenta, qual o índice, numa escala de 0 a 10, você supõe que você possa fazer aquilo que ela pede de você? E ele fala, posso fazer isso com muita facilidade, índice 8. Poxa, nota boa, né? E a recíproca é verdadeira. A esposa também fala que poderia chegar onde que o marido gostaria com uma certa facilidade. Na terceira sessão, o casal já chega narrando que conseguiram se adequar no cotidiano, a queixa que causava incômodo, causava um certo afastamento entre eles, ela diminuiu, tendo em vista que o casal se aproximou no cotidiano, essa é a narrativa do casal, e eles estavam ok, estavam bacana. Detalhe que é importante a gente trazer, é um casal com a seguinte característica: todos os dois têm um nível de individuação bem diferenciado. O que é esse nível de individuação? Cada elemento do par tem sua profissão, seus amigos, suas atividades pessoais, e os dois comungam não só da relação de casal, mas da relação parental e administram a vida familiar, tá? Então é um casal bem individuado. E eles trazem na terceira sessão já uma narrativa de que cada um conseguiu se adequar melhor ao outro, conseguiram ouvir o que o outro pedia e cada um conseguiu presentear o outro com aquilo que cada parceiro esperava do primeiro, certo? Gente, por incrível que pareça, porque isso que eu tô falando aqui com vocês não é uma indicação, tá? Mas é uma reflexão. Por incrível que pareça,
Pasmou o psicólogo quando, na quarta sessão, ele ouve, o psicólogo, a narrativa de um dos elementos do par, a seguinte narrativa: eu quero dizer que eu estou feliz, como há anos eu não me sentia. E o psicólogo falou: bom, que bom, né? Ouvir isso. E o que causou, motivou essa felicidade? E o cliente continua respondendo: eu estou realmente feliz, pois hoje eu me sinto apoiada, diz a cliente, apoiada, sinto que eu tenho uma parceria e sinto que eu não estou sozinha neste casamento. Diz, no caso, no nosso exemplo, a mulher. E o psicólogo falou assim: mas isso vem em função de quê? Né? O que você reconhece que mudou na relação em tão pouco tempo, né? A gente teve 3 sessões, na quarta ela já traz a narrativa de que estava feliz, e segundo o relato do psicólogo, não era uma narrativa dissociada, pelo contrário, uma narrativa integrada, uma narrativa honesta, né? E a cliente fala: olha, assim, o que eu posso dizer é que, para justificar essa minha sensação de felicidade, de estar me sentindo agora apoiada, acompanhada, com uma parceria amorosa, né, que na verdade sempre esteve do meu lado há anos, mas eu há muitos anos venho me sentindo sozinha. O que mudou foi o fato, no caso do parceiro, mudar pequenos detalhes no comportamento relacionados, esses pequenos detalhes, àquela queixa inicial que eu falei para vocês. Então, qual a reflexão que eu quero fazer com vocês? Vejam que interessante. É muito pouco provável, no meu ponto de vista, e gostaria de escutar o de vocês, que deixe por escrito aí no vídeo, é muito pouco provável que aquelas primeira intervenção tão banal que o profissional fez, banal no bom sentido, uma intervenção pequena, muitas vezes até desnecessária, que a gente não indica enquanto fazemos as supervisões. Mas aquela intervenção que o profissional falou: fulano, o que você poderia fazer em relação ao que fulana pede, e a recíproca é verdadeira? E cada elemento do par fala: olha, eu poderia fazer sim o que ela pede. Então aquela atitude na direção do outro, pequena, não, de fato, não justifica uma alteração num estado de felicidade, uma alteração para um estado de felicidade que, no caso do nosso exemplo, eu estou dizendo que a mulher trouxe essa narrativa. Por que, gente, que não altera? Porque, assim, não é que não altera, provavelmente não altera, tá? Primeiro que a felicidade é uma coisa, assim, da ordem de uma condição, né? Muitas pessoas falam: eu tô feliz sem estar, e outras pessoas não conseguem reconhecerem-se felizes enquanto passam por momentos bons, momentos harmônicos. Quero dizer que a felicidade é uma questão muito subjetiva, tá? Agora, dentro desse quadro que eu estou apresentando, nós temos uma narrativa que endossa um estado de felicidade a partir de um dos elementos do par e a partir de uma adequação que o casal fez, gente, em 2 sessões. O que eu estou tentando dizer, porque de fato é difícil? O estado de felicidade, ele não é alcançável a partir de pequenos movimentos que ocorrem na psicoterapia. Ele é uma posição, um lugar que a gente se percebe, que lugar esse que diz respeito a muitos mais outros elementos do que simplesmente aquela troca que foi feita no processo psicoterápico. Eu faço isso em seu favor, você faz aquilo em meu favor. Isso que eu estou querendo dizer. E no processo, né, enquanto
dava supervisão, a gente viu que o casal não consegue identificar outros elementos, e isso que eu estou querendo trazer para vocês. Outros elementos compõem o lugar da felicidade. Gente, vocês vão falar assim, essa felicidade vai durar quanto tempo? A gente não sabe, né? Porque pode durar uma semana, pode durar 10 anos, né? Pode durar algumas horas, a gente não sabe. Mas um dos elementos do par, no caso a mulher, traz essa narrativa e traz apontando o sentir-se apoiada, sentir-se agora que não está sozinha para cuidar da relação e cuidar da família. Claro que existem outros elementos, no meu ponto de vista, para além daquele pequeno arranjo que o casal fez. Mas o casal em si, e eu concordo, confirmo que é muito difícil a gente identificar outros elementos, mas fica aí o desafio, né? Para nós que somos profissionais, pensarmos um pouquinho que fatores poderiam ser estes que vêm a compor um estado de felicidade. Esse vai ser o título do meu vídeo. Que fatores compõem um estado de felicidade? Porque, de fato, não se resume naquela intervenção. Foi uma intervenção adequada, né? Mas a gente não pode indicar uma intervenção dessas, até porque cada caso é um caso. Mas fica aí a pergunta, né? O que vocês acham? Que fatores compõem um estado de felicidade?